Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história, conhecer os detalhes mesmo, para que assim eu possa, de fato, te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então ao e-mail. Olha, é um e-mail bem curtinho, na verdade, mas é interessante, viu? A questão colocada aqui. O e-mail dela que diz assim: André, o ex disse que agora tá solteiro de vez. Ele foi uma pessoa muito companheira, uma pessoa boa e era muito ágil num conserto de alguma coisa em casa. Sempre pronto a me agradar, mas química zero. E agora tem o meu atual namorado, que também é uma pessoa de bem, mas é aquela pessoa mais acomodada em coisas do cotidiano. Mas rola química. André, qual a sua opinião? Então, aqui eu vejo que é uma velha questão que aparece onde um relacionamento eu tenho isso, no outro eu tenho isso aqui. E agora, o que eu faço? É engraçado quando fala, né? É ágil no conserto de alguma coisa em casa. Eu estava pensando sobre isso exatamente esse final de semana que passou, né? Hoje eu estou gravando numa segunda-feira, então quer dizer, esse final de semana, no sábado, eu subi aqui na laje da minha casa, postei até no Instagram uma foto, eu com uma máscara, que tem uns filtros aqui, porque tem morcego em cima da minha casa. É laje aqui em casa tudo, mas, né, eles acham alguma aberturinha na telha. E aí tinha muito cocô de morcego lá em cima e eu quis limpar. Por isso que eu usei aquela máscara, porque o cocô de morcego ele tem um fungo que é perigoso. Então fui com cuidado, fui espirrando, né, com pulverizador água para na hora de varrer não levantar o pó, que é onde vem o fungo. Mas eu sou um cara que eu tenho um zelo muito grande pela minha casa. Então alguma coisa que eu já vou consertar, eu já troco uma lâmpada que seja. E eu busco entender dessas coisas simples para eu não ter que depender de profissionais, justamente porque às vezes eles demoram ou para fazer coisas pequenas eles não vêm. Mas você está vendo que isso, né, esses concertos, subir no telhado, isso foi culturalmente parece que destinado aos homens. Então, uma mulher, ela, quando tem um companheiro que faz essas coisas, parece que, tá vendo? Nossa, ela fica maravilhada. Ai, quebrou uma porta, ele foi lá, né? Desparafusou, tirou, consertou, voltou a porta. O chuveiro queimou, foi lá, trocou a resistência. A torneira quebrou, foi lá, trocou. O sifão estava lá, todo entupido, voltando, foi lá, desentupiu. Agora, você tá vendo? São coisas que uma mulher pode fazer? Com certeza. E aqui eu não estou dizendo porque, mulheres, vocês têm que fazer isso. Estou dizendo que são coisas que a pessoa tem capacidade e como para fazer essas coisas. Então, mulheres, não fiquem dependentes de homens para fazer isso. Mas, tá vendo como isso enche os olhos de uma mulher? Aliás, não é que enche os olhos de uma mulher. Um homem também poderia pensar o mesmo sobre uma mulher. Nossa, porque olha, né, aconteceu uma determinada coisa, ela foi lá, ela foi... Então, o tomar à frente. A pessoa que ela vê o que tem que ser feito, independente do que for. Viu que eu não estava bem, foi lá, me ajudou. Entendeu? A pessoa tem iniciativa. A pessoa vai, a pessoa faz, a pessoa me auxilia. Seja homem, seja mulher, seja gay, seja hétero. Então isso enche os olhos da pessoa. Mas esse que é super prestativo, não tem química. A química é zero. O outro, por sua vez, que é o atual, ele tem química. Mas é aquela pessoa acomodada. A torneira tá lá pingando, precisa trocar. A torneira tá lá pingando. Ele vai lá e coloca um canecão embaixo da torneira, coloca uma bucha pro barulhinho não ficar incomodando e tá tudo certo. Ele não vai trocar a torneira. A torneira vai ficar lá pingando 1 mês, 2 meses, 3 meses, até a hora que ela estourar mesmo, aí vai ser obrigado a trocar. Então, essa pessoa é aquela que deixa até não ter jeito. É esse. Tem química, mas é acomodado. E agora, o que eu escolho? Sabe aquele conflito? Parece que eu tô dividido
entre segurança e atração. Porque um me dá mais segurança, ele tá ali, ele me ampara, ele vai, ele faz, ele toma a frente. Então, segurança versus atração. Conforto versus química. Então, eu até fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer, porque eu achei interessante, sobre o ex-parceiro e o atual. Eu fiz os prós, os contras, um resumo aí. Então, por exemplo, o seu ex-parceiro. Os prós que eu coloquei aqui. Companheiro, prestativo, carinhoso, disposto a te agradar. Contras, química sexual ou romântica, praticamente zero, de acordo com o que você descreveu. O resumo aqui, né, do seu ex-parceiro, do seu ex-companheiro. É uma relação segura e agradável, mas sem aquela faísca emocional que faz você se sentir viva e atraída. É aquela faísca, sabe? Faz você ficar ali se sentindo viva. Ai, que delícia! O seu atual namorado. Os prós: química intensa, atração, sensação de conexão física e emocional. Contras: mais acomodado no cotidiano, menos iniciativa em certas situações práticas. Resumo: é uma relação mais excitante e envolvente, mas exige paciência ou compreensão em tarefas do dia a dia. Tem que ter paciência, vou continuar vendo minha torneira pingando, vou continuar vendo o chuveiro, talvez ele lembre de trocar a resistência porque ele não gosta de tomar banho gelado. E aí, como que você pensa então sobre isso? A primeira pergunta é: o que é prioridade para você? Essa pergunta é essencial, é o que conduz os meus raciocínios aqui no canal. O que é prioridade para você? O que é importante para você? Segurança, estabilidade e parceria prática? Esse é o seu ex. Paixão, química e envolvimento emocional? É isso que é importante para você? Esse é o seu atual. É possível equilibrar? Então, eu encontrar um meio termo? Ou encontrar uma pessoa que tenha isso? Veja bem, nem sempre uma pessoa vai reunir tudo, hein, gente? Porque se uma pessoa reunisse tudo que a gente quer em alguém, seria mais ou menos como se estivéssemos programando isso e a gente vai ter então agora um robô parceiro sexual. Eu não duvido que isso não vá acontecer no futuro, mas no presente a nossa geração não vai ver isso ainda não. Mas, né, talvez no futuro, eu não duvido. Mas agora tem como eu programar, e ainda que seja no futuro, não vai ser um humano, né? Então, mas tem como eu programar isso? Uma pessoa vai reunir exatamente tudo o que eu quero em alguém? Não, né, gente? Aliás, não dá uma sensação estranha você pensar isso? Que a pessoa vai ter tudo o que eu quero, ou seja, ela vai falar a minha linguagem, não vai ter um conflito. Aliás, eu vi uma matéria do Fantástico falando exatamente sobre isso, da inteligência artificial que tem gente usando para fazer terapia. E isso tem sido um problema, porque a inteligência artificial ela vai falando exatamente o que você quer ouvir. Ela não te confronta. Então, muitas vezes, isso vai, na verdade, piorando o seu problema. Não vai te ajudar. Pode ajudar em uma outra situaçãozinha ali, mas piora o seu problema no longo prazo, não resolve a situação. Quando eu tenho alguém, eu tenho esse desafio de conviver com o outro apontar coisas em mim que precisam ser mudadas. Então, uma pessoa vai reunir tudo? Não. Mas, olha, valores essenciais, respeito, não podem faltar num relacionamento. Bom, qual o futuro dessa sua relação então, né? Olha, uma relação com química, mas com pouca prática em atitudes do dia a dia, ela pode ser saudável? Pode, mas precisa ter diálogo, eu preciso ter compreensão, eu preciso entender que o outro, às vezes, ele não tem essa iniciativa pronta ali, prática, não é muito o jeito dele. Agora, no outro caso,
Uma relação sem química dificilmente se sustenta no longo prazo, mesmo com todas as outras qualidades. Então, nossa, ele é super prestativo, ele conserta a torneira, ele faz isso, ele faz aquilo, ele, sabe, eu me sinto segura. Mas sem química, no longo prazo, é complicado. Por mais que todas as outras características a pessoa tem, mas uma relação sem química, como que eu consigo ir para a cama? Aquele momento que era para me dar prazer, ele se transforma numa tortura. Então, por fim, eu vou te dizer o seguinte: se você sente atração e química pelo atual, mas gosta do cuidado e da disposição que o seu ex te dava, isso mostra que você prioriza tanto a segurança quanto a paixão. Segurança é de eu ter alguém aqui que cuida, que faz as coisas. Então, eu priorizo tanto a segurança quanto a paixão, ou seja, a química, aquela faísca que me incendeia. Então, o ideal é você investir em alguém com quem você consiga crescer e sentir essa conexão real, sabe? Essa química, mesmo que seja necessário você lidar com pequenas diferenças no dia a dia. Então, veja bem, questione sobre o que você prioriza, o que é importante para você, o que no final das contas pesa mais. Porque quem de fato define é você. Não sou eu, não é a sua mãe, não é o seu irmão, é você. O que de fato tem um grande peso para você, o que de fato você considera que é importantíssimo para a sua vida, sabe? Para o bom funcionamento aí de você como pessoa que vai te agregar, que vai somar com você. E aí você consegue, a partir disso, fazer a escolha adequada. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.